Olá pessoal, tudo bem? Olha só que maravilha, mais um dia do nosso encontro de direito administrativo. Essa manhã de quinta-feira nós vamos para o nosso segundo encontro. Sou o professor Moisés Moreira e hoje vamos tratar de outro tema fundamental do direito administrativo, muito cobrado em provas: atos administrativos. Quem acompanhou conosco o primeiro encontro viu que nós fizemos aquela tomada básica, nós construímos ali o alicerce, os princípios para nós avançarmos no direito administrativo. Agora vamos dar outro passo muito importante e tratar de um assunto que também, assim como aquele do primeiro encontro, ele se irradia por toda a matéria. Então, a compreensão de atos administrativos vai ajudar vocês em todos os demais temas do direito administrativo. Não é possível compreender, entender, fazer relação entre os institutos se a gente não entender atos administrativos. Portanto, esse encontro de hoje, essa nossa aula, ela terá essa abordagem. Eu vou começar bem devagar, de forma bem didática, trazendo aquilo que é necessário para a gente começar a voar, começar a ir mais rápido. E hoje nós teremos um encontro porque é um assunto muito extenso e eu quero ir com vocês para a gente poder entender tudo dessa primeira parte. Nós vamos avançar até os elementos, requisitos dos atos administrativos. E aí, no nosso outro encontro, eu vou vir tratando com vocês com os atributos, características, as espécies de atos administrativos e a extinção. Então, no nosso encontro de hoje, nós vamos começar falando daquilo que vem a ser o conceito de ato administrativo. O que é ato administrativo, meus amigos? O que significa ato administrativo? Olha só, ato administrativo, a primeira informação, é uma espécie de ato jurídico. O que é um ato jurídico? É um ato que produz efeitos no mundo jurídico. É um ato que é relevante para o direito e advém de uma manifestação de vontade com a intenção de se produzir esse efeito. Então, se a gente olhar para o mundo jurídico, a gente vai ver que existem lá os fatos jurídicos, os atos jurídicos. Trazendo para a administração pública, nós vamos verificar que a administração pública, ela também pratica atos administrativos. E esses atos administrativos são uma espécie de atos jurídicos, ou seja, são declarações, manifestações de vontade da administração pública, manifestações, declarações unilaterais que visam a produzir um efeito jurídico. E essas manifestações, meus amigos, essas declarações, guardem para a gente saber e não esquecer na hora da prova, elas estão sob um regime de direito público. Elas estão ligadas àquilo que a gente viu no encontro anterior, aos requisitos das manifestações de vontade em que há um regime jurídico administrativo. Então, ato administrativo está necessariamente ligado a um regime de direito público. E esses atos, eles estão sujeitos a um controle judicial. A própria administração pode fazer um controle em relação a esses atos por meio da sua autotutela, mas também o Poder Judiciário poderá verificar a legalidade desses atos, fazendo um controle da sua legalidade. Aqui no Brasil, nós temos o sistema da jurisdição única. Nós não temos a dualidade de jurisdição, como acontece na França, em que você tem uma jurisdição comum e uma administrativa. Aqui no Brasil, nós temos a unicidade da jurisdição. Nós adotamos o sistema inglês, ou seja, o controle jurisdicional, ele é inafastável. Nenhuma lesão ou ameaça de direito poderá ser afastada do controle judicial. Portanto, o ato administrativo, que é essa declaração, manifestação de vontade da administração, sob regime de direito público, está sujeito ao controle judicial. Nós temos, então, que o Poder Judiciário dará a última palavra, caso seja provocado. Tudo bem? Esta é a primeira observação. A segunda, não é somente a administração pública que pratica ato administrativo. Há pessoas que fazem as vezes de administração pública e que também pratica
praticam atos administrativos. Elas não estão agindo por conta própria, mas agindo em nome da administração pública, compondo a administração pública em sentido formal, elas praticam também atos administrativos. Então a gente pode aumentar a abrangência do conceito e afirmar que ato administrativo é toda manifestação, declaração de vontade da administração pública ou de quem lhe faça às vezes, sob regime de direito público, com vistas a produzir efeitos jurídicos e sujeito ao controle judicial. É esse o início da matéria. Passando para um outro ponto, nós temos que saber o seguinte: atos administrativos são diferentes de atos da administração. Não é o mesmo conceito. Cuidado, porque os concursos públicos adoram perguntar sobre isso. Então vamos lá, vamos entender. Atos da administração são mais amplos do que atos administrativos. Os atos administrativos constituem um dos tipos dos atos da administração. Então vamos lá. Atos da administração. A administração ela pode praticar um ato de direito privado, gente. Você já viu um ente, um órgão público alugar uma determinada sala, um determinado prédio para exercer as suas atividades? Pois é, quando essa administração pública realiza esse contrato, notem que esse contrato será regido por normas de direito privado. Então, isso não é um ato administrativo, isso é um ato da administração. Então, dentre os atos da administração, nós temos os atos de direito privado. Nós temos também aquilo que a gente chama de atos materiais, atos meramente materiais, atos de construção de uma escola, de varrição de rua. Não são atos administrativos. Lembre-se sempre, atos administrativos, manifestações, declarações unilaterais de vontade do poder público do Estado ou de quem lhe faça, às vezes, que tem por objetivo produzir efeito jurídico, tem o caráter da intencionalidade. Então, os meros atos materiais não são atos administrativos. Certo, meus amigos? Nós também temos que observar o seguinte: dentre os atos da administração, nós temos os atos que constituem meros atos de emissão de juízo, opinião e valor, que não contêm em si mesmo uma manifestação de vontade. São os atestados, os pareceres. Também não são atos administrativos, e nós temos que fazer essa diferenciação. Se você olhar para o Estado, para o poder público, a administração, você também vai perceber que ela pratica atos de governo, atos de direcionamento, atos políticos, que também não são atos administrativos. Perceberam, então? Começamos com o conceito ato administrativo. A administração pública pratica um ato administrativo, que é um ato jurídico, porque produz efeitos jurídicos. Ela pratica esse ato sob o regime de direito público. Mas isso é uma parte de um universo maior, que são os atos da administração, que eu trouxe para vocês. Ponto de prova. Qual a diferença entre ato administrativo e fato administrativo? Há autores que falam ainda em fatos da administração. Aqui é importante porque, como é comum no direito administrativo, os doutrinadores adotam expressões que às vezes nos confundem, porque alguns atribuem sentido determinado a uma expressão e outros usam a mesma expressão com outro sentido. Eu vou trazer para vocês aquilo que eu vejo que a gente consegue acertar para fazer o concurso, na hora da prova, certo? Então vamos lá. Ato administrativo, não tem dúvida, já está sedimentado em nossa mente. Ato administrativo, manifestação, declaração unilateral de vontade, produz efeitos jurídicos. Tá. Fato administrativo, gravem. Fato administrativo são as situações, os acontecimentos em que não há a intencionalidade de se produzir efeitos jurídicos, embora produzam. Não existe a intenção de se alcançar determinado efeito jurídico. Eu não tenho elemento volitivo ligado de uma causa e um efeito. Pratico isso para obter isso. Não. Eles não advêm de uma manifestação de vontade, mas quando eles acontecem, eles são relevantes. Eles produzem modificações no mundo jurídico. Pensem comigo na morte de um servidor público. É um fato administrativo. Quando acontece a morte de um servidor público, nós temos uma série de efeitos jurídicos que vão ocorrer a partir daí.
nós vamos ter direito a benefício previdenciário daquela família, esse servidor já não vai ocupar o cargo porque ele morreu, então ele não tinha a intenção, Moisés, e se for um caso de suicídio? Aí é diferente, aí nós estamos tratando de situações patológicas que não cabem esse raciocínio. A morte, considerando a normalidade, ela não é algo que se pretende ou que se busque. Então, nesse sentido, a morte é um fato administrativo. Acidente de um veículo. Quando a gente estuda responsabilidade civil, um dos temas mais interessantes do direito administrativo, a gente vê que nós temos a responsabilidade objetiva do Estado, que independe da comprovação de dolo ou culpa. Então, um acidente de trânsito em um carro oficial, você teria a não intencionalidade. Isso nós teríamos um fato administrativo. E o que seria um fato da administração, Moisés? A professora Maria Silvia traz essa distinção. Fato da administração seria aquilo que eu chamei de atos meramente materiais. Seriam fatos materiais. A poda de uma árvore, a limpeza de uma rua. Tudo bem? Então vamos sempre entender. Ato, intenção. Fato, não tem intenção, embora produza efeitos. Fatos administrativos. E fatos da administração, meros atos materiais. Tudo bem? Esse é o início da nossa matéria. Vou fazer o mesmo esquema que a gente segue. Vou passar aqui os slides para a gente ver. E tem uma outra observação para a gente trazer alguma pegadinha de prova. Mas a gente já vai pular para a classificação dos atos administrativos. E na classificação dos atos administrativos, que é um tema bastante cobrado, nós vamos tratar da polêmica classificação entre atos simples, complexos e compostos. Então venham comigo para a gente fazer aqui a passagem de tudo que foi visto. Certinho. Conceito de ato administrativo foi aquilo que a gente esgotou aqui na matéria. Ou seja, nós temos uma declaração unilateral de vontade, os efeitos jurídicos, observando a lei, direito público e sujeito, claro, ao controle judicial. Como eu disse para vocês, o Brasil adota o sistema da jurisdição única, sistema inglês, e não o sistema da dualidade da jurisdição. Estou aqui acompanhando o que está sendo transmitido também a nossa aula, no nosso canal do Ponto. Estou dando uma olhada aqui também, para a gente caminhar juntos. Segundo slide. Atos da administração. Foi a diferença que eu trouxe para vocês. Nós temos que a administração, ela pratica mais atos do que os atos administrativos propriamente ditos. Os atos propriamente ditos estão naquele conceito que a gente falou, que é a declaração de vontade unilateral e a busca de um efeito jurídico. Seguindo. Fatos administrativos. Meus amigos, fatos administrativos. É aquela diferenciação. A gente tem que ter em conta que o elemento volitivo, ele não está presente nos fatos. Ele está presente nos atos administrativos. É preciso que a gente tenha essa diferenciação para a gente não se confundir. Eu vejo muitas questões de prova trazendo uma expressão ou outra, mas quando a gente tem em mente isso, ato, manifestação de vontade, declaração, no fato eu não tenho, essa distinção entre fato administrativo e fato da administração, você analisa conforme o enunciado de cada questão. O essencial é entender a diferenciação quanto ao elemento volitivo. Seguindo. Classificação, era isso, de observação. Classificação dos atos administrativos. Vamos lá. Quanto à liberdade de atuação, atos discricionários e atos vinculados. Vamos para cá. Quando a gente estudou poderes administrativos, eu falava sobre o poder vinculado, sobre o poder discricionário, falando que, na verdade, não seriam propriamente poderes, seriam atributos, características, determinados atos, mas que a gente tradicionalmente estuda lá também. Aqui a gente estuda também, porque existem, Moisés, isso não há dúvida, existem, Moisés, atos vinculados? Existem. Existem atos discricionários? Sim. Isto é uma classificação dos atos administrativos? Sim. É uma classificação que se refere à liberdade de atuação. E vocês já sabem, mas aqui trazendo elementos para a gente completar e ainda deixar mais claro e detalhado para não ter qualquer erro ou dúvida na hora da prova, a gente sabe que o ato vinculado é aquele em que a lei te vincula, ela traz os elementos necessários para a prática do ato. E a tua liberdade, ela é inexistente ou ínfima diante daquele caso.
concreto. A lei já vincula tudo aquilo que deve ser feito, ou seja, existe um direito subjetivo da pessoa, presentes aqueles requisitos, ocorrido aquele fato, ocorrido aquilo no mundo fenomenológico, vem o efeito jurídico, ele se casa exatamente com aquilo que estava previsto. O administrador não vai fazer um juízo de conveniência e oportunidade. O administrador vai olhar o que está previsto na lei, no artigo, e aplicar, porque o ato é vinculado. Inclusive, na fundamentação, na motivação, na justificação dos atos vinculados, quando você estiver trabalhando nisso, se o ato é vinculado, basta você citar: foi praticado conforme o artigo XXX da Lei 8.112, da Lei 8.666, da Lei 9.784, porque basta chegar ao artigo da lei que você vai entender que lá está a vinculação. Porém, o ato discricionário, nós temos uma liberdade que não se confunde com libertinagem, que não se confunde com arbitrariedade. É liberdade com responsabilidade, liberdade dentro dos limites da lei. Ou seja, eu tenho determinadas opções que são previstas na lei e eu escolho dentro dessas opções aquela que melhor atinge e se adequa ao interesse público. Além disso, está presente também a discricionariedade naquilo que a gente chama de conceitos jurídicos indeterminados. Quando você estuda direito administrativo, você chega, por exemplo, na Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo, você se depara com algumas expressões como boa-fé, lealdade. Você precisa entender e materializar, especificar essas expressões, porque elas são abertas, são conceitos jurídicos indeterminados. Então, esse processo de materialização, especificação desses conceitos é um ato discricionário, porque você entende aquilo de acordo com as circunstâncias do caso e faz a aplicação. Detalhe: ato vinculado, ato discricionário, precisam ser motivados? Lógico que precisam. Eles precisam ser motivados, como eu disse, no ato vinculado, basta você citar o dispositivo legal. No ato discricionário, não. No ato discricionário, você tem que descrever por que você está praticando, porque isso garante a segurança jurídica, o controle judicial desses atos. Ah, Moisés, o judiciário pode controlar um ato discricionário? Claro, ele vai controlar um ato discricionário observando o princípio da juridicidade, ele vai observar o princípio da legalidade. Um ato sendo discricionário, em que eu tenho um mérito administrativo, juízo de conveniência e oportunidade, não significa que ele possa ser ilegal. Ele tem que estar dentro dos parâmetros, ele tem de estar dentro dos parâmetros legalmente previstos. Então, eu posso ter um controle de legalidade desse ato, eu posso ter um controle de proporcionalidade e razoabilidade. A nossa segunda classificação, qual é? Você que está acompanhando aqui a nossa aula, se você chegou agora, se você já estava, você está no nosso segundo encontro de temas fundamentais mais cobrados do direito administrativo. Este encontro de hoje tratando de ato administrativo, primeira parte. Já vimos o conceito, diferença entre atos e fatos administrativos, atos da administração. Nós estamos agora na classificação dos atos administrativos, porque nosso objetivo é entender esse assunto, porque ele repercute em todos os demais assuntos do direito administrativo, muito importante. Vista a classificação discricionário, vinculado, vamos ver quanto ao alcance. Quanto ao alcance, os atos, quanto aos destinatários primeiro, alcance já a gente vê, que são os internos e externos. Vamos ver a classificação quanto aos destinatários. Quanto aos destinatários, pessoal, cuidado. Os atos eles podem ser gerais, a própria noção de generalidade nos auxilia a compreender atos gerais, ou eles podem ser atos individuais ou específicos. Os atos gerais, olha só, ato administrativo, a gente não está falando de lei, ato normativo primário que inova, a gente está aqui num ato administrativo. O ato administrativo geral, ele traz algumas características da lei, apesar de não poder inovar no ordenamento jurídico, mas ele traz algumas características. Que características são essas? Já repararam que existe na lei, na maioria das leis, como regra, um alto grau de generalidade, aplica-se a pessoas indeterminadas, um grau de abstração? Pois é, os atos administrativos gerais, eles são abstratos, impessoais, e eles não se destinam a determinada pessoa, mas a um número
inespecífico de pessoas. E o grande exemplo de ato geral é o nosso decreto regulamentar. Nós já estudamos isso em poderes administrativos. O decreto regulamentar, o poder regulamentar. Para que serve o decreto regulamentar? O decreto regulamentar ele tem a função de detalhar a lei, proporcionando a sua fiel execução, trazer a lei mais para perto da vida real. Além disso, o decreto regulamentar ou os atos gerais, eles têm o objetivo de uniformizar, padronizar a aplicação da lei. Esses atos gerais, eles podem ser revogados a qualquer tempo. Eles têm carga de discricionariedade, mas cuidado, eles devem respeitar direitos adquiridos. Dá um exemplo, Moisés. Dou sim. A gente tem na Previdência, por exemplo, o Decreto 3048, que regulamenta os benefícios e o financiamento da Seguridade Social. Esse decreto pode ter um artigo revogado a qualquer tempo? Pode, mas se durante o período em que ele esteve vigendo, ele atingir, garantir, tiver direito adquirido, este direito adquirido deve ser respeitado. Além dos atos gerais, nós temos os atos individuais, os atos específicos, em que os destinatários eles são conhecidos. Nesses casos, nós temos atos que terão efeitos em que eu conheço em relação a quem, aquela pessoa, eles irão acontecer, eles irão incidir. Exemplo, a tua nomeação para o cargo público para o qual você foi aprovado. A nomeação é um ato determinado, é um ato em que a gente conhece aquela pessoa a que ele se destina. E como eu disse, uma terceira classificação, indo para as duas últimas mais importantes, a terceira classificação se refere ao alcance. Nós temos atos internos e atos externos. Os atos externos, eles se aproximam dos atos gerais, porque os atos externos, como o próprio nome já diz, extroverso externo, eles atingem pessoas fora da administração, mas pode atingir também os seus servidores. Então, contratados, administrados ou os próprios servidores. Então, são atos que tendem a ser iguais, equivalentes aos atos gerais. Então, tanto os atos gerais quanto aos atos externos, atenção, como regra, têm de ser publicados. O princípio da publicidade, nós estudamos. A publicação para esses atos, para boa parte da doutrina, configura um requisito para a eficácia desses atos. Há quem diga que, na verdade, é tão importante que a publicação seria um elemento do ciclo de formação do próprio ato, de modo que, se não houver a publicação, o ato nem perfeito será. Então, é muito importante. Então, pensa comigo, para a prova, ato atingiu administrado, saiu dos muros da administração, promoveu direitos, obrigações, restrições. É um ato que se expande, é um ato que tem essa repercussão. Tem de ter a publicação. Publicação, condição de eficácia desses atos normativos. Por quê? É uma exigência constitucional, o princípio da transparência, promove o controle, dentre outros fatores. Agora, os atos quanto ao alcance também podem ser internos. Quando você trabalha na administração pública, você tem uma série de atos que são praticados para organização, para distribuição de tarefas, para a realização de determinadas atividades específicas. Então, você tem uma portaria constituindo um grupo de trabalho. Isso é um ato interno. Ele tem efeito para a própria administração, para dentro da administração. Esses atos, se não atingirem terceiros, se não onerarem, gravarem o patrimônio público nesse sentido geral, eles não precisam ser publicados externamente, mas sim no âmbito da administração pública. Tudo bem? Beleza. Então vamos seguir aqui. Nosso esquema para a gente ir para os atos simples, compostos e complexos. Aqui está o material, depois a gente passa para vocês. É só aquilo que a gente falou para a gente poder esquematizar, seguir uma linha, não esquecer nada de importante para trazer para vocês. Internos e externos, a publicação obrigatória se gerar direitos ou obrigações. E aqui vem quanto à formação de vontade, tá? Aqui é um assunto bastante interessante e é uma classificação que as bancas adoram de cobrar. Os atos quanto à formação de vontade, eles podem ser simples, complexos ou compostos. Vamos lá? Simples, complexos ou compostos. O ato simples
é o mais fácil da gente compreender. Eu tenho a prática de um ato vinda de um órgão. Um ato simples, um ato vindo de um órgão. Seja esse órgão unipessoal ou colegiado, não importa. É um ato vindo de um órgão que pode ser ele formado somente pelo presidente da República ou pode ser ele formado, por exemplo, lá onde eu trabalho, o Conselho de Recursos da Previdência Social, em que você tem uma decisão colegiada. O importante é que é um ato de um único órgão. Beleza, sigamos. Vem para cá, para a tela, aqui, ó. Agora, cuidado. O ato complexo, eu tenho 2 ou mais atos de 2 ou mais órgãos diferentes. Esses atos, eles se juntam para a formação de um único ato. Não há hierarquia entre esses atos, não há um ato principal e um secundário. Eu tenho 2 atos de 2 órgãos distintos. E esses atos, eles se fundem, eles se unem para a formação de um único ato. Isto é o ato complexo. Exemplos mais cobrados em prova do ato complexo. Aposentadoria de servidor público. Não basta só a concessão da aposentadoria pela entidade pública, pela autarquia, pela fundação. Não basta só a concessão da aposentadoria, a emissão deste ato por este órgão. É preciso também que o Tribunal de Contas emita o seu ato. E a partir da junção desses 2 atos, nós temos um ato só, que é a aposentadoria do servidor. Exemplo 2, muito cobrado em concurso público. Portarias interministeriais. É comum nós vermos 2 ministérios se unirem para emitir um único ato. Ato complexo. Vou deixar o ponto polêmico para daqui a pouco. Última classificação. Ato composto. Ato composto, necessariamente, eu tenho um ato principal e um ato acessório. Esse ato acessório pode vir antes autorizando a prática do principal ou pode vir depois conferindo-lhe eficácia. Mas eu não tenho aqui a junção de 2 atos para formar um ato só. Eu vou ter um ato principal e depois vem um ato acessório. Exemplos: vistos, homologações. Você vem, um órgão pratica um ato, vem um outro e homologa. É feita a licitação, vem uma outra autoridade e homologa aquele processo licitatório. Ato composto. Onde é que reside a polêmica? E a gente tem divergência doutrinária a respeito. Sobre a nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal, nomeação do Procurador-Geral da República ou nomeação de qualquer autoridade cuja lei que trate do cargo, da carreira, exige a manifestação de vontade de 2 órgãos distintos para complementar. Seria essa nomeação de ministro do STF, em que o presidente da República nomeia, mas precisa da manifestação do Senado Federal? Seria esse ato um ato composto ou um ato complexo? Pelo que eu observei da maioria das questões de concursos públicos, considerando aí CESP, FGV, a doutrina seguida é a de José dos Santos Carvalho Filho, que prevê que estes atos de nomeação do presidente da República, de ministros do STF, são atos complexos. Parece ser esse também o entendimento do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. São atos complexos, ou seja, você tem a manifestação de vontade de 2 órgãos distintos, presidência, Senado, um único órgão, um único ato, que é a nomeação. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que nesse sentido, acompanhado pelos professores Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, entendem que se trata de um ato composto, essa nomeação de ministro do STF. Moisés, o que eu vou seguir na prova? Se vier essa questão, ela é passível de discussão e passível até de recurso. Mas você não vai, porque é passível de discussão e recurso, deixar de responder. Então, você vai seguir o meu conselho. Você vai marcar que são atos complexos, porque eu tenho no material, eu trago isso, eu provo, eu tenho questões de concurso que não foram anuladas, mas foram discutidas, e a anulação aí ela é cabível, porque tem uma divergência entre grandes doutrinadores, mas por segurança a gente vai que isso é um ato complexo. Beleza? Tranquilo então. A gente abordou aqui todos os pontos, seguindo. Está aqui no material de vocês.
a nossa última classificação. Quanto ao objeto, essa classificação aqui ela é interessante. Ela é interessante, ela inclusive remete até uma parte de responsabilidade civil que a gente estuda. Quanto ao objeto, os atos administrativos podem ser atos de império e podem ser atos de gestão. O que é isso, Moisés? Império, império romano, império, grandiosidade. Os atos administrativos, que são atos de império, eles decorrem da supremacia da administração pública sobre o particular. Significa a administração impondo unilateralmente, coercitivamente, obrigações. Os atos de império estão muito ligados àquelas funções fiscalizatória, de poder de polícia, é a atribuição, é a exigência de determinados comportamentos de forma coercitiva, de forma unilateral. É a administração pública se valendo daquela prerrogativa do seu poder, o princípio da supremacia. Tudo bem? A gente não esquece, né? Atos de império. Por que eu falei que essa distinção é relevante para a responsabilidade civil? Porque houve um momento da evolução da responsabilidade civil ao longo dos anos, e a nossa aula abrange, a gente toca vários aspectos do direito administrativo para vocês entenderem mais, terem a maior noção possível sobre tudo. Houve uma época na responsabilidade civil do Estado em que a gente estuda as teorias históricas. Primeiro foi a época da irresponsabilidade. O rei não errava, não respondia por nenhum prejuízo, por nenhum dano particular, mas teve uma época em que respondia, desde que o ato não fosse um ato de império, porque se ele estivesse praticando, se o Estado tivesse seu poder de império, praticando o ato dessa forma, ele não poderia responder, porque o imperador, a autoridade maior do Estado, ela não erraria, mas responderia se o ato fosse um ato de gestão. E aí está o segundo tópico da nossa classificação. O ato pode ser de império e de gestão. E lá para a responsabilidade civil, os atos de império, naquela época, isso não vigora mais, tá, gente? Naquela época que se adotava, a responsabilidade ela não se aplicava aos atos de império, só aos atos de gestão. Mas então, o que são atos de gestão? Atos de gestão são atos relacionados à administração dos bens e serviços do poder público. São atos de gestão dos bens e serviços. São atos em que o poder público, embora jungido a princípios constitucionais que regem a administração pública, ele não está investido da supremacia sobre o particular. Ele pratica atos de gestão. Ele realiza contratos sob regime de direito privado. Ele age numa posição de relativa igualdade com os particulares e, nesse sentido, pratica atos de gestão. Muito cuidado, tá, gente, com essa diferenciação. Ela é bem sutil. Os atos de gestão, eles não estão revestidos dessa imperatividade. Então, por exemplo, se você tem o descumprimento de uma cláusula contratual e a aplicação de uma multa, existem precedentes do Superior Tribunal de Justiça dizendo que a aplicação dessa multa não decorre do poder de império, mas sim do ato de gestão. Não é um ato de império, é um ato de gestão, contra o qual, inclusive, não caberia mandado de segurança por se tratar de ato de gestão. E a gente estuda mandado de segurança, quando ele é cabível em face de direito líquido e certo para garanti-lo, nós vamos ver que esses atos relacionados à gestão dos bens e serviços não são atacáveis por via de mandado de segurança, que é um remédio constitucional que a gente estuda lá na parte de controle da administração pública. Beleza? Tranquilo até aqui? Tamo juntos? Vamos então, vem para cá, que esse assunto é muito legal. Vem para cá, vem para cá. Ah, tá. Faltou o ato de mero expediente, né? É de somenos importância, porque o ato de mero expediente, não tão cobrado em concurso, ele significa o quê? São os atos internos de mera movimentação da máquina administrativa, é de dar andamento nos processos, fazer despacho. Então, atos de império, imperador, atos de gestão dos serviços, e o ato de expediente, mero andamento dos papéis administrativos, certinho? Maravilha, vamos seguir. Próximo tópico. Chegamos. Requisitos de validade ou elementos do ato administrativo. Olha só, pessoal. Requisitos de validade. O ato administrativo, ele tem de ser praticado sob regime de direito público, ele tem de seguir a lei, ele tem de ser válido. E, além disso, quando a gente faz uma radiografia
quando a gente examina os atos administrativos, a gente verifica também que eles possuem determinados elementos, que são também requisitos de validade. E se estes elementos, um deles, não estiver presentes, esse ato não é válido. Entenderam? A gente não começou estudando o conceito, ato administrativo, manifestação, declaração unilateral de vontade, regime de direito público, produzir efeito jurídico. Esse ato que a administração pratica, se eu tiro um raio-x, uma radiografia, se eu examino esse ato atentamente, eu vejo que ele tem partes que o integram. Eu vejo que ele tem elementos que o compõem e que são elementos de validade. Porque a gente vai estudar mais adiante, a gente vai estudar a extinção do ato administrativo. A gente vai estudar que o ato administrativo ele pode ser anulado, por exemplo. A gente vai estudar. Então, quando a gente olha, a gente vê que ele tem partes. E se não tiver uma dessas partes, esse ato não é válido. Esse ato carece de anulação. E a gente vai ver, e já hoje eu adianto, existem hipóteses em que a anulação ela é obrigatória e existem situações em que se permite a convalidação diante de um defeito sanável do ato administrativo. Então vamos lá? Vamos acompanhar comigo primeiro uma explicação bem detida para nunca mais ter dúvidas sobre isso. Já já eu desço com os detalhamentos dos slides. Então vem cá. É famosa uma expressão dos elementos, dos requisitos do ato administrativo, que a gente nunca mais esquece. É o conforfimo. É engraçado, é bobo, mas nunca mais esquece. Conforfimo. São eles. Ah, Moisés, na prova então difícil é lembrá-los. Não, difícil não é lembrá-los. Há questões de concurso que tentam confundir elementos com atributos, mas a gente não vai errar isso. Atributos são características dos atos administrativos. Então há questões que dizem que a tipicidade é um requisito de validade, é um elemento do ato administrativo. Cuidado, a gente tem que entender o contexto da questão. Os elementos requisitos de validade são esses. Os atributos são outros. É claro que a ausência de um atributo em determinada situação pode gerar um efeito danoso no ato. Mas a gente estuda que os atributos são a presunção de legitimidade, são a autoexecutoriedade, a tipicidade e a imperatividade. Traduzidos numa expressão também muito famosa, chamada PAT. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Aqui a gente está nos requisitos de validade do ato administrativo, o famoso conforfimo. Certo? Beleza. Competência. Gente, você, aprovado no concurso público, nomeado, entra em exercício, toma posse do seu cargo, entra em exercício, você começa a exercer as atribuições. Você, ao exercer as suas atribuições, você está exercendo as suas competências. Então, o que são competências? São as atribuições previstas em lei para determinada atividade, determinado exercício, determinado agente tem determinada atribuição. Ou seja, ele possui competência para a prática daquele ato. Então, a observação primeira, a competência ela decorre da lei. Aí eu pergunto para vocês, se a competência ela decorre da lei, a competência ela é um elemento vinculado ou discricionário do ato administrativo? Se ela decorre de lei, diretamente de lei, a competência tem de estar prevista em lei, necessariamente ela é um elemento vinculado do ato administrativo. Cuidado que às vezes dá confusão na cabeça e a gente achar que um elemento vinculado, caso lhe advenha um vício, ele não pode ser convalidado. Não misturem, são ideias completamente distintas. A competência, mesmo sendo um elemento vinculado, se houver vício, se houver um determinado erro, ela pode ser convalidada, desde que não se trate de competência exclusiva ou em razão da matéria. Tudo bem? É vinculado porque decorre da lei, mas se tiver um vício, poderia haver uma convalidação. A gente estuda isso mais adiante. A competência tem algumas características. Ela decorre de lei, ela é
imprescritível. O que significa? Deixei de exercer aquela atribuição durante um tempo, então vou deixar de ser competente. Não. Ela não prescreve, não se perde a competência com o tempo. A competência, cuidado aqui com o que eu vou dizer. Ela é indelegável quanto à sua titularidade, mas ela é delegável quanto ao seu exercício. Inclusive, a Lei do Processo Administrativo Federal, a Lei 9784, a gente viu um pouco disso em poderes, ela trata da delegação, e eu dizia na outra aula que a delegação, inclusive, ela independe de hierarquia. A avocação, não. Você pode avocar a competência do inferior hierárquico. A avocação tem por requisito a hierarquia, mas a delegação ela pode ocorrer, inclusive, quando não haja hierarquia. A delegação, portanto, nessa ótica, cuidado que concurso público pergunta isso e tem divergência doutrinária. Nessa ótica da Lei 9784, da Lei do Processo Administrativo, a delegação é a regra, ela poderá ocorrer, salvo em 3 exceções que eu já vou dizer. Já a avocação, que é puxar do inferior, é excepcional. Somente poderá ocorrer em circunstâncias devidamente justificadas e excepcionais. Então, vou repetir, do ponto de vista da Lei do Processo Administrativo Federal, conforme regras dos artigos dessa lei, a delegação seria a regra. Ela poderia sempre ocorrer, salvo nos casos de recursos administrativos, matéria de competência exclusiva e atos normativos. Certinho? Então, ela é indelegável quanto à titularidade, mas ela é delegável quanto ao seu exercício. Inclusive, essa delegação feita ela pode ser revogada a qualquer tempo. Cuidado, porque na delegação, quando você faz a delegação de competência, no ato de delegar pode ter a ressalva de que determinados atos, meu amigo, estou te delegando, mas para praticar determinados atos específicos, você necessariamente precisa da minha autorização. Então eu posso ter uma reserva quanto àquilo que foi delegado. Eu também tenho que aquele ato que foi delegado, ele, ao ser praticado por aquele que recebeu a delegação, ele deve fazer constar essa observação. Tal ato foi praticado em razão de delegação, ou seja, delegação de alguém que era competente originariamente, mas delegação do exercício. Cuidado, para fins de mandado de segurança, de indicação da autoridade coatora. Quando a gente ingressa com mandado de segurança, esse remédio constitucional, proteger direito líquido e certo, essa ação ela é proposta em face de uma autoridade coatora. Você tem que designar o responsável pela lesão, ameaça de lesão ao seu direito líquido e certo. Se é em ato praticado no ambiente de delegação, o mandado de segurança ele deve ser impetrado diante daquele que recebeu a delegação. Tudo bem? Beleza. A delegação, ela decorre... eu falei da observação. Se olhar a lei do processo administrativo, ela é a regra. Mas eu já vi concurso público considerando que a delegação seria excepcional. Observem sempre o enunciado, tá? Ela seria excepcional no seguinte sentido, que a regra é a própria pessoa praticar. E em determinadas situações ela delega, mas se eu olhar a lei do processo administrativo, o desenrolar dos atos administrativos no âmbito da administração pública federal, por exemplo, aquilo que acontece, e pelo fato de existir exceção só em casos determinados, eu poderia sempre delegar, salvo naquelas situações. Essa é a competência. Moisés, e se eu tenho um vício de competência? Como ele se caracteriza? Ele se caracteriza, então, como um exercício além da competência e pode configurar o quê? Um excesso de poder. Eu era competente até determinado ponto, mas a partir dali eu deixei de ser competente. Então foi praticado um ato com excesso de poder. Ele não era competente para aplicar a pena de demissão, somente suspensão, mas ele aplicou a pena de demissão, ou seja, eu tenho um vício de competência, um excesso de poder. Nós estudamos isso lá em poderes administrativos. Nós temos o abuso de poder, em que uma das hipóteses é o excesso de poder, a outra é o desvio de finalidade. Sobre a competência, ainda é importante a gente pensar nas situações do agente de fato, aquele que aparenta ser competente para o ato, mas teve um vício na sua investidura. Ele foi aprovado no concurso público, mas ele não tinha, por exemplo, um requisito que era exigido para aquele cargo, nível superior. Esse agente de fato, ele vai praticando os atos ao longo do tempo. Se
Quando detectada a situação, esse ato deve ser anulado. Mas repare, os atos praticados pelo agente, de fato, ao longo desse tempo todo em que ele ficou, por causa da teoria da aparência, ele aparentava ser um servidor público, esse ato produz efeitos jurídicos perante terceiros de boa-fé, porque o terceiro acha que ele, de fato, está investido, porque ele parece estar investido no cargo público sem nenhum vício. Agora, é diferente do usurpador de função. Cuidado! É o exemplo que eu trago no nosso curso, uma falsa blitz. O pessoal se veste de policial e ali se fala, foi um ato administrativo, a administração é responsável por aquilo. Analisar a responsabilidade civil da administração quanto a uma falsa blitz não é por aí. Porque nesse caso nós temos usurpadores de função. Esses atos são inexistentes do ponto de vista da administração pública. Eles usurparam, cometeram crime. Tudo bem? Sobre competência é isso. Vamos para o segundo elemento. Só fazendo a passagem aqui do nosso slide para ver se ficou algum ponto que a gente mereça fazer observação. É um elemento vinculado do ato, decorre de lei, não sendo, portanto, presumida. Ela é expressa, elemento vinculado, está lá na lei as suas atribuições, a sua competência. Não tem segredo quanto a isso. É de exercício obrigatório. Gente, eu sou obrigado a exercer a minha competência. Não posso falar assim, estou com preguiça de ser competente hoje. Não. Não posso renunciar, cuidado, titular, mas o exercício eu posso delegar. Não posso transferir a titularidade. O agente não pode dizer, agora eu quero ser competente para demitir. Não, demissão é um ato de competência específico de determinado agente público. Ela é imprescritível, ela é improrrogável. Eu sou incompetente, eu pratiquei, então prorroga e eu me torno competente. Não existe isso. Pode ser delegado ou avocada. Vimos isso tudo. Vamos para o segundo? Tá, as dicas aqui. Aqui nós já falamos. O vício de competência pode ser convalidado, salvo se relacionado à matéria ou se tratar de competência exclusiva. Vimos isso. E o vício é excesso de poder, função de fato e usurpação. Nós falamos. E nós temos a forma. Gente, questões sobre atos administrativos. Temos aqui um chat ao vivo também, o pessoal. Tá certo, beleza. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Concursos públicos nesse cenário. Eu falo um pouquinho, mas vem para cá. Tem que acompanhar aqui quanto tempo de aula tem, que é que eu me empolgue. A gente está só na parte 1 de ato administrativo. Vem cá, elemento forma. Como é que é o elemento forma? Questão de concurso costuma querer complicar para a gente ao tratar do elemento forma. Mas forma é isso aqui. É a roupa do ato, é o modo de exteriorização do ato administrativo. A forma não abrange só os elementos intrínsecos de dentro do ato administrativo, mas também as formalidades legais necessárias à prática do ato administrativo. Exemplo, se eu vou aplicar uma pena de demissão em determinado servidor público, eu tenho que necessariamente observar o rito legal, a forma prevista. Eu tenho de realizar um processo administrativo disciplinar. Um PAD. Tranquilo? Beleza. Observações. A forma. Existe uma polêmica se seria um elemento, um requisito vinculado ou discricionário. Por quê? Ao longo dos anos, principalmente da década de 90 para cá, principalmente a partir da lei do processo administrativo, a lei 9874, a forma ela teve uma mitigação em sua utilização generalizada. O princípio da formalidade moderada, do informalismo, diz que só nos casos em que realmente for necessário, você vai ter uma forma específica. Então surgiu a questão, se eu só vou ter em determinadas situações, seria um elemento vinculado ou discricionário. Para a prova, adote o seguinte, em regra, continua a ser considerado como um elemento vinculado do ato administrativo. Porém, existem essas situações em que, nos casos em que não exista a exigência legal de forma determinada, deve-se adotar, então, aquela forma de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade, mas uma forma que melhor atenda à segurança jurídica e o interesse público. E, claro, se houver, de alguma forma, prejuízo a alguém num ato praticado pela administração pública, um ato interno e externo, eu tenho que observar o necessário devido processo administrativo, garantia do contraditório e ampla defesa. Tudo bem? Para a prova, em regra, continua a ser um elemento vinculado do ato, mas tem essas situações, tá? Agora, atenção. Como eu disse, ideias separadas, né? Igual competência, agora forma. Forma é elemento vinculado, em regra. E se eu tiver um vício de forma, um defeito de forma? Eu tenho a obrigatória anulação ou eu posso ter uma convalidação?
Atenção, eu posso ter convalidação, desde que não se trate de uma forma essencial daquele ato. Aí eu posso convalidá-lo. Outra observação. Motivação. Já já a gente estuda outro requisito chamado motivo do ato. Mas a motivação, entenda-se por motivação, pelo amor de Deus. Motivação é a declaração escrita, formalizada, demonstrada do que levou você, quais foram as razões da prática daquele ato, a justificativa. Eu pratiquei por isso, por isso. Essa motivação, ela está dentro do elemento forma. Ela é exigida dentro do elemento forma. De modo que, se houver um vício na motivação, é um vício na forma. Cuidado isso. Moisés, a motivação é obrigatória? Como regra geral, sim. Tanto para ato vinculado, igual eu disse no começo, cito o artigo da lei, quanto para ato discricionário, principalmente para ato discricionário, porque no ato discricionário você tem um juízo de conveniência e oportunidade. Então você tem que dizer, pratiquei por isso, por isso, por isso, por isso, porque essa situação precisa ser controlada pelo poder público ou administração pública. A motivação obrigatória. E aí tem um ponto muito cobrado em concurso. Teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. A maioria dos atos, a motivação é obrigatória. E se, pela teoria dos motivos determinantes, se você declarou o motivo, e era obrigatório declarar, você teve que declarar, esse motivo ele tem que ser verdadeiro, para que o ato seja perfeito, para que o ato seja válido, não perfeito, para que o ato seja válido, para que ele esteja de acordo com o ordenamento jurídico. Tudo bem? Beleza. Mas e se eu estou diante de um ato que não exigia uma motivação? Moisés, existem esses atos? Sim. Exoneração de cargo em comissão. Cargo em comissão, função de confiança, como o próprio nome diz, ele tem como pressuposto a confiança entre aquele que nomeou e aquele que trabalha. É uma confiança. Se há uma quebra dessa confiança, eu não confio mais no José que trabalha comigo. Eu sou ministro de Estado, eu não confio mais no José. Então eu exonero o José. Tudo bem? Não demito. Demitir é pena. Eu exonero o José. Tá? Cuidado com a expressão. Exonero. Tá? A exoneração de cargo também pode configurar uma pena, mas não é o caso de demissão. Tá? Eu exonero o José. Porque quebrou a confiança. Eu não preciso justificar esse meu ato de exoneração. Agora, cuidado. Se eu, querendo ser mais realista que o rei, eu vou justificar, eu exonerei o José do cargo em comissão que ele estava, do cargo de diretor, porque o José faltava muito ao trabalho, porque o José era desleixado, porque o José descumpriu um dos deveres previstos na Lei 812, enfim, eu trago o motivo. Se o José, que foi exonerado, ele comprovar que aquela motivação, aquela justificativa que eu aleguei, ela não é verdadeira, ela não corresponde à realidade, o José tem direito a retornar. Aquele ato, ele vai ser desfeito por causa da teoria dos motivos determinantes. O que determina o ato são seus motivos determinantes, a sua prática. Eles têm que ser verdadeiros. Quanto à forma, é isso. O próximo é finalidade, gente. Finalidade, está aqui. Finalidade. A finalidade do ato administrativo, ela tem que ser olhada sobre um duplo aspecto, tá? Eu tenho uma finalidade imediata, que todo ato tem que ter, que é o interesse público. Qual é o conceito de ato administrativo? Declaração, manifestação unilateral sob regime de direito público, produzir efeitos visando ao interesse sob regime de direito público, interesse da coletividade. Então, o interesse público deve ser sempre o norte da prática de qualquer ato administrativo. Isso não há dúvida. Agora, eu também tenho finalidades imediatas, específicas, previstas no ato administrativo. Então, a finalidade, ela se configura tanto naquele objetivo imediato da prática do ato, o fim do ato é aquilo. A remoção de um servidor público, ela se dá para fim de atendimento do interesse público, de acordo com a necessidade de um determinado local, ou o interesse público, que é o próprio serviço público em cada remoção, que é você ter o número de servidores necessários para cumprir a atividade daquele setor ou daquele órgão. Finalidade imediata, interesse público, voltado ao interesse social, ao interesse de todos. E a imediata, a finalidade específica daquele ato. Se houver vício, cuidado. Se houver vício, seja na finalidade imediata, prevista na lei, ou na mediata, o ato deve ser
obrigatoriamente anulado. Não cabe convalidação. Ah, Moisés, e finalidade é um elemento, requisito vinculado ou discricionário do ato? Vinculado, pessoal. É vinculado à finalidade prevista na lei e interesse público. Não tem discricionariedade. Mas, como eu disse, essa ideia de analisar o que é vinculado ou discricionário não tem nada a ver com a ideia da gente analisar o quê? Se o ato ele é viciado ou não, e se pode ser convalidado ou não. Aqui é outra história. Por que a finalidade, Moisés, ela deve ser sempre e obrigatoriamente invalidada, anulada, ao contrário do que ocorre na competência e forma em que eu posso ter algumas situações de convalidação? A explicação é óbvia, gente. Não tem como eu convalidar uma coisa que foi ferida na sua essência, que era a sua finalidade. Eu vou convalidar, não, mas a finalidade específica ela foi atendida mais ou menos. Não, é o ato. O ato ele é nulo. Obrigatoriamente eu tenho que anular quando há um desvio de finalidade. E o desvio de finalidade ele configura outra espécie de abuso de poder que a gente estuda, que é justamente o desvio de finalidade, em que a pessoa, mesmo competente para a prática do ato, ela age de forma a se buscar um objetivo diferente da finalidade específica prevista na lei. Eu removi esse servidor para puni-lo e não para atender ao interesse público, ou ele age ferindo o interesse público. Então, toda vez que eu tenho um desvio de finalidade, eu tenho um abuso de poder. Abuso de poder pode ser dois tipos. Excesso de poder, quando eu não sou competente para o ato e pratico o ato sem ser competente. E o desvio de finalidade, aquele que, embora competente para a prática do ato, eu me desvio da sua finalidade. Aí eu tenho que anular. Tudo bem? Maravilha, sigamos. E aí a gente chega, meus amigos, ao motivo e ao objeto do ato administrativo. Aqui a gente entende várias questões que a gente já colocou. Aqui a gente consegue compreender o tal do juízo de conveniência e oportunidade que a gente tanto fala e que quando a gente estuda direito administrativo, a gente tem que entender o que ele significa. Juízo de conveniência e oportunidade. O juízo de conveniência e oportunidade forma o mérito do ato. Ah, Moisés, qual o mérito do ato? O mérito do ato administrativo é a análise se aquele ato deveria ser praticado conforme aquelas circunstâncias, ou se o ato deveria ser praticado naquele momento. Aquele ato era conveniente e oportuno ao interesse público, ele era conveniente e oportuno, ele deveria ser praticado daquela forma. Esse é o mérito administrativo. E a gente fala que o juízo de conveniência e oportunidade, o mérito administrativo, está nesses dois últimos requisitos ou elementos do ato administrativo. Quais são? Motivo e objeto. Então vem para cá. E o que é motivo do ato administrativo? Gente, motivo do ato administrativo são os pressupostos de fato, os acontecimentos, pressupostos de fato, e são os pressupostos de direito, as consequências previstas na legislação. Se eu tiver um fato inexistente, motivo inexistente, está viciado. Eu tenho que ter um fato, ele tem que existir. Esse fato ele tem que ser adequado àquela consequência jurídica prevista. Então, o que é o motivo, o requisito de validade? São os pressupostos, as exigências fáticas. Aquilo tem que acontecer, mas também são as exigências e os pressupostos jurídicos. Tem de haver uma previsão legal em relação àquela situação, para que o ato seja praticado de forma válida. Tudo bem? Eu não pratico um ato diante de um acontecimento? Esses elementos estão presentes em todos os atos. Se te falta algum ato, o ato ele perde a sua validade. Eu não tenho um acontecimento na vida real que leva à prática? Um acontecimento fático? Sim. É o pressuposto de fato, aquilo tem que acontecer. Não pode ser uma invenção, uma fantasia. Tem que acontecer. E aquilo tem que ter uma consequência jurídica. Vou dar um exemplo. Aposentadoria compulsória de servidor público. Qual é o acontecimento fático? Eu completei 75 anos. É 75 anos a minha aposentadoria compulsória. Completei. É fato, a minha vida, a forma como eu conto o tempo. Qual a consequência jurídica? Aposentadoria compulsória. Eu obrigatoriamente sou afastado.
Segundo exemplo. Eu pretendo estudar para concurso. Acontece... É uma situação fática, eu pretendo estudar para concurso, mas sou servidor, estou trabalhando muito, horário integral, pretendo estudar para concurso. Tem uma situação fática que revela o meu desejo de estudar para concurso, a minha necessidade. Situação fática. Eu vou e solicito à administração uma licença para tratar de interesses particulares. A administração poderá me conceder ou não, mas eu tenho uma relação entre o pressuposto de fato, eu demonstro à administração a necessidade, faço a solicitação, ou uma licença capacitação, também posso fazer isso, eu tenho o fato e a consequência. O primeiro caso da aposentadoria compulsória. É vinculado obrigatoriamente 75 anos, ou então se você cumprir os requisitos para se aposentar e requer essa aposentadoria, é vinculado, a administração tem que lhe conceder, porque você cumpriu o pressuposto fato e o pressuposto jurídico está presente, casou. Agora, na segunda situação, em relação ao motivo, é discricionário. A administração vai avaliar a conveniência e oportunidade, o interesse público e lhe conceder a licença capacitação, a licença para tratar de interesses particulares. Dizendo de outra forma, então, ao contrário dos outros elementos que a gente estudou, o motivo ele poderá ser discricionário ou vinculado a depender da situação. Quando ele for discricionário, nós estamos diante do mérito administrativo, do juízo de conveniência, conveniente, isso, é a hora de eu fazer isso, e oportunidade. Por fim, o objeto. O que seria o objeto do meu ato administrativo? Lembre-se sempre, né? Aqui no motivo, a observação a gente tem que trazer. Motivo é diferente de motivação. A motivação, que é a declaração escrita das razões, das justificativas da prática do ato, está ligada lá ao elemento forma. De forma que o vício caracteriza um vício na forma. E nós temos a teoria dos motivos determinantes. Aqueles motivos declarados, eles têm de ser verdadeiros. Eles vinculam a prática do ato. Inclusive em atos que não exigem motivação, mas se você resolveu declarar como exoneração de um cargo em comissão, aquilo te vincula como sendo verdade. Há vício no motivo, Moisés. O que acontece? Eu posso convalidar? Posso não, meus amigos. Seja no aspecto discricionário ou vinculado, que não tem nada a ver com a análise da convalidação, anulação, conforme a gente vem demonstrando, se eu tenho um vício no motivo, percebam comigo, eu jamais poderei convalidá-lo. Por quê? Porque se eu tenho um vício no motivo, eu tenho um vício no fato, pressuposto de fato. Como é que eu vou convalidar um fato que não existe, um fato que é mentira? Se eu tenho um vício no motivo, eu posso ter um vício na consequência jurídica, ou nessa adequação entre o fato e a consequência jurídica. Como é que eu vou mudar a lei? Como é que eu vou alterar a consequência jurídica para aquilo, para eu poder convalidá-lo? Então, vício no motivo não admite convalidação. Maravilha. Objeto. O que é o objeto? O objeto é a própria prática do ato, é o ato em si, é a alteração no mundo jurídico que o ato produz. O objeto é o ato sendo praticado, executado, exercido. Na demissão, o objeto é a própria demissão, desligamento do servidor do serviço público que cometeu uma falta. Cuidado com o objeto. O objeto, assim como ocorre em relação ao motivo, ele poderá ser vinculado. Quando a lei traz uma vinculação obrigatória àquela alteração, àquela prática, os requisitos para elas, para aquele ato, como no caso da demissão, a lei já exaure e diz, para determinada situação ocorrerá determinada consequência. Agora, cuidado, que isso não se confunde com o motivo, porque determinada consequência, a consequência é o objeto em si. A consequência é a prática do ato, a alteração no mundo jurídico, é o efeito que o ato produz. Então, a alteração que deve vir nessas circunstâncias é essa aqui, é o objeto do ato. Então, ele pode ser vinculado quando a lei traz todos os elementos. Agora, também poderá ser discricionário, quando eu posso decidir sobre aquele objeto. Eu tenho opções, a lei fala, as alterações possíveis no mundo jurídico são tais e tais opções. Então, aí eu posso escolher, eu posso exercer o meu juízo de conveniência e oportunidade. Dizendo de outra forma, o objeto, assim como o motivo, pode ser vinculado, da lei fixa, estabelece, ou pode ser discricionário, quando a lei dá opções. Exemplo, servidor público, ele pode ser suspenso
até 90 dias. Então, o objeto específico, a alteração no mundo jurídico, o próprio ato, a suspensão de até 90, pode ser 30, 50, 60, observada a proporcionalidade e razoabilidade, é o objeto do ato administrativo. Então, nesse caso, de até 90 dias, ele é discricionário. Ele comporta um juízo de conveniência e oportunidade. Ou seja, ele está ligado ao mérito administrativo. Ele está ligado a esse juízo de conveniência tão falado que a gente às vezes não entende. O que é conveniência e oportunidade? Conveniência são as circunstâncias. E quais são as circunstâncias? As circunstâncias elas autorizam a prática do ato dessa forma, isso atende à proporcionalidade, à razoabilidade. E qual é a oportunidade? É oportuno que eu haja dessa maneira? É isso que eu tenho que analisar. E um vício no objeto, ele obrigatoriamente produz anulação, porque eu não teria como convalidar um objeto que apresenta um vício, porque esse objeto ele já está maculado em si mesmo, certinho? Maravilha, maravilha. Vem para cá, para a gente ir para os finalmente da nossa primeira parte da aula de atos administrativos. Tudo aqui nós vimos, né? Exemplo, o objeto é a própria finalização, a própria definição, foco, o ato pode ser vinculado, provisto de licença para exercer a profissão. É um objeto, a licença para exercer a profissão é um bom exemplo de um ato vinculado da administração em relação ao objeto. Se eu sou aprovado no exame da ordem, é um ato vinculado a esse objeto, eu passei na prova, eu vou poder exercer a minha profissão. Tá? O objeto apresenta vício insanável, acarreta anulação. Se ele no decreto traz matéria diversa da prevista em lei, há vício no objeto, portanto o ato é ilegal, perfeito, eu inovei, o objeto ele está viciado. Aqui é só um quadro em que eu trago para vocês acompanharem o que é vinculado, o que não é vinculado, o que pode ser convalidado ou não. Então olha só, elemento competência, ele é vinculado? É vinculado. Aqui para baixo, ó. Forma, em regra, vinculado. Finalidade, só vinculado. Motivo, pode ser um ou outro. Objeto, um ou outro. Convalidação, só em relação a esses dois. Esses de cá, não. Tudo bem? Agora, mesmo a convalidação em relação à competência e à forma, eu tenho de observar que há casos que não cabem à convalidação. Exemplo, competência, se ela for em razão da matéria ou exclusiva. Gente, por que eu posso convalidar a competência? Por que eu posso convalidar a forma? Já para a gente ir para as nossas questões aqui. Por quê? Qual é o raciocínio? Por que eu posso convalidar vício de competência? Porque eu posso convalidar vício de forma, mas por que eu não posso convalidar finalidade, motivo e objeto? Qual a lógica por trás disso? Vamos pensar juntos? Vamos pensar juntos, pessoal? Vamos lá. Pense comigo. Se eu tenho um vício na competência, se não é competência exclusiva, se não é em razão da matéria, é uma competência normal. Aquele que é competente de fato, ele pode vir e falar, ó, beleza, é isso mesmo, eu convalido, tá certinho esse ato. Aquele que praticou, mesmo que não era competente, como não era competência exclusiva e tudo mais, era uma competência compartilhada, eu posso convalidar? Posso. É por isso que eu posso convalidar. A forma, por que eu posso convalidar a forma desde que ela não seja essencial? Se for essencial, não tem jeito, porque tá viciado na essência. Porque eu posso refazer o ato da forma correta. Tudo bem, eu posso convalidar. Eu posso dizer, não foi observado dessa forma, mas está válido o que foi feito. Eu tenho a possibilidade de acerto desse ato. Agora, quando eu vicio, quando eu firo, quando eu maculo a finalidade, tem como eu consertar isso? Não tem, não posso apagar o ato. Eu não posso apagar, refazer um ato, ficar, eu vou fazer de novo um ato aqui, então, claro, vou refazê-lo da mesma forma, porque se eu estou convalidando, eu estou olhando para o passado, e ele não vai ferir o interesse público. Vai, porque se uma vez que ele ferir, vai continuar ferindo. Mesma coisa, se ele feriu o motivo, se ele feriu o objeto, ele vai continuar ferindo. Quando eu tenho a competência, eu posso retirar essa ofensa, eu posso dizer, não, tá certinho, porque eu posso fazer essa convalidação. Ou a forma, não, tá beleza, porque isso era possível diante daquele ato. Maravilha? Maravilha, pessoal. Então, dando uma olhada aqui no chat. Ok. Certinho. Beleza. Questões. Acerca dos atos administrativos, serviços públicos e intervenção na propriedade, julgue o seguinte item. Comando ou posicionamento emitido oralmente por agente público no exercício da função administrativa e manifestando a sua vontade, pode ser considerado ato administrativo?
Pode. Pode. A questão fala que não pode, né? Então tá errado, ó. Comando ou posicionamento emitido oralmente não pode ser considerado administrativo? Tá errado. Por quê? Pode. Cuidado. Se a lei exige a forma escrita, aí não pode. Mas eu posso ter atos orais, atos verbais que sejam atos administrativos? Posso. O ato de. Gente, a atuação de um guarda de trânsito, o apito, o semáforo, mesmo quando você usa maquinários, aquilo é manifestação de um desejo da administração. Só que aquela automação, aquela utilização daquele instrumento, ela visa dar celeridade, ela visa melhor cumprir o interesse público ali através da celeridade. Mas aquilo vem de uma manifestação de vontade da administração, um apito de um. Então pode. Então eu posso ter um ato administrativo feito oralmente, posso, um apito de um guarda, por exemplo, uma determinação oral, uma ordem de uma autoridade superior, ato administrativo oral. É possível. A questão toda é que, se exigir uma forma essencial, se exigir uma forma escrita, por exemplo, nós temos que tem que ser observada. Maravilha. Próxima questão. A competência do sujeito é requisito de validade do ato administrativo. Perfeito. E, em princípio, irrenunciável. Em princípio, sim, beleza. Porém, sua irrenunciabilidade poderá ser afastada em razão da delegação ou avocação das competências legalmente admitidas. Maravilha, corretíssimo, nós vimos isso. Quanto à titularidade, irrenunciável, mas quanto ao exercício, eu posso ter renúncia. Eu até mencionei a questão da polêmica doutrinária que tem sobre ser regra ou exceção. Então, posso ter delegação e avocação? Posso, obedecidos os devidos critérios. Mais uma questãozinha para nós. O ato administrativo praticado com desvio de finalidade pode ser convalidado? Pode não, né, gente? Desde que não haja lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Está errado, não pode não. Convalidação só se refere à competência e forma e só nos casos estudados. Eu não posso ter uma convalidação quanto à finalidade, porque eu não convalido uma finalidade que feriu aquilo que estava previsto especificamente no ato, nem a finalidade geral, que é o interesse público. Não posso convalidar essas situações, tá? Maravilha? Foi a primeira parte da nossa aula sobre atos administrativos. A gente retoma falando dos atributos e características no nosso próximo encontro. Vai falar sobre as espécies dos atos administrativos. Não percam, e a gente encerra com a extinção dos atos administrativos. Espero que tenham gostado. Nós estamos nesse momento difícil. Vamos nos concentrar, entender que há situações que estão sob o nosso controle, aquilo que a gente pode modificar, e há situações que a gente não pode modificar. Aquilo que a gente está podendo fazer, a gente procura fazer. Sei que às vezes é difícil concentrar, que a mente fica viajando, que muitas vezes a gente fica olhando notícias, e aquilo angustia o nosso coração, a gente se preocupa com parentes e tudo, mas o meu conselho, inclusive aquilo que eu aplico para mim mesmo e quero compartilhar com vocês, é que a gente não pode desistir. A gente tem que persistir, apagar da nossa vida a palavra desistência e incluí-la todo dia, persistência. Não está se concentrando, sentou para estudar, está com dificuldade, está aéreo, insista, comece a anotar, continua com a cabeça e não levanta para fazer outra coisa. Continue. Um momento aquilo vem e lhe apanha e você começa a perceber que aquilo tudo faz sentido. Uma mensagem que eu vi que eu achei muito interessante. Em tempos difíceis, preocupe-se sempre em dar pequenos passos. Faça aquilo que você tem que fazer, mas não faça exageradamente. Faça pouco. Faça de novo, faça pouco. Precisou arrumar a casa, precisou consertar alguma, conserte, faça pouco, retorne, não interrompa. E faça assim, sem pensar naquilo que é possível você não pensar nas circunstâncias que lhe estão alheias. De repente, cada pequeno passo você percebe. De repente você percebe que quando você olha para o futuro já não tem o que temer. Porque aqueles pequenos passos começaram a formar aquilo que você é. Aqueles pequenos passos já não são passos que você se esforça para dar. Já são os passos que te conduzem, sem que você pense aquilo que você busca na sua felicidade, na sua paz. Preocupe-se então somente em dar os pequenos passos, apagando da sua vida a palavra desistir.
Vai chegar o momento que os seus passos te levarão rumo aos seus sonhos, sem que seja preciso pensar em dar um passo. Eles já serão a sua própria vida. Um abraço, até a próxima, valeu!